Dungeon Mesh é sobre ética na ciência e na realidade até outros campos. E como que um anime de comida, essa personagem é a coisa mais gostosa que aparece nele. Hoje iremos falar do anime que ganhou como melhor anime de 2024, sendo uma fantasia que não foca só em questões políticas, em batalhas, ou até mesmo na busca pela vingança de algum personagem específico, e sim no sobrevivencialismo dentro das dungeons, que é Dungeon Mesh. Antes de falar da obra, vamos falar da autora, porque a Ryoko Kui, que é a mangaka que fez Dungeon Mesh, ela é uma mulher, provavelmente teve um filho, e é só isso que a gente sabe dela, porque ela é completamente inativa nas redes sociais. A única maneira que você consegue ter certo contato online com ela hoje em dia é em seu blog. Ela já teve uma série de blogs, inclusive em um deles foi contado que ela teve um filho, mas hoje em dia ela só comanda esse daqui, onde faz alguns experimentos e testes. A Ryoko Kui, ela faz o caminho oposto, né? Provavelmente o caminho que pessoas da minha idade, da sua, se você tem lá seus 20 e tantos anos, fez. Ela começou vendo o seu pai jogar jogos de Super Nintendo, né, de Nintendinho, e aí ela resolveu se aprofundar no universo de literaturas fantásticas. Como ela mesma conta em uma entrevista do dia 29/2/2024, ela via o seu pai jogar muito Wizard 6. É um jogo antigo que prendeu ela por ser em primeira pessoa. É, um jogo de fantasia em primeira pessoa. E o que deixou ela realmente fascinada pelo mundo de fantasias foi a leitura dos seus guias. Porque lá tinha ilustrações de como é que deveria ser os bichos, né? Antigamente tinha muito disso. Então, ela começou a ficar fascinada. De acordo com ela mesma, conforme ela foi crescendo, ela foi tendo influências de outras coisas, né? Como livros de fantasia, dos quais marcaram muito ela, foram o História Sem Fim, que por incrível que pareça é ainda muito relevante hoje em dia, e O Senhor dos Anéis, que é o grande clássico da alta fantasia. Mas Dungeons and Dragons, calma, meu querido. Por mais que Delicious in Dungeons, que é o nome em inglês, faça referência direta a D&D, ela nunca chegou a jogar uma mesa de RPG. Na realidade, ela só teve contato com os livros de D&D para fazer as pesquisas da sua serialização de mangás que ia sair. E nessa mesma entrevista ela fala que nunca teve a oportunidade de jogar e teve um contato mais aprofundado com a obra devido aos romances, né? Principalmente os romances de AD&D, que são os mais famosos lá no Japão. Outra coisa que causou uma grande influência nela foi a série de fantasias de Final Fantasy, principalmente o 7, onde ela ficava maravilhada com os seus gráficos, né? E perguntando se ali talvez fosse o ápice da computação gráfica. O jogo que realmente marcou ela foi Legend of Winrow, porque esse jogo você consegue fazer várias receitas a partir de coisas no calabouço, na dungeon. E daí surgiu uma ideia para ela. Ela já queria desenhar e escrever coisas de fantasia, e por que não, como que os caras conseguiriam sobreviver dentro daquela fantasia? Pensa só, se você tá ali, né, com um monstro destruído do seu lado, sem alimentação, o que te impede de comer aquele monstro que a carne dele não vai te satisfazer? A partir dessa ideia, ela criou o nosso Bear Grylls dos animes. A Ryoko Kui, ela lançou Dungeon Mesh em 2014. Então, pela minha especulação, caso ela seja que nem a Rumiko Takahashi e tenha lançado sua primeira obra com 21 anos, ela provavelmente deve ter entre 30 a 35 anos atualmente. Ela parece ser uma pessoa bem divertida, ela explora muito o design de personagens, porque ela tem uma dominância muito grande sobre o tema de fantasia. Então, todos os designs, roupas e atitudes dos personagens dela são extremamente condizentes. Por mais que ela tenha partido de jogos, né, em vez do RPG raiz mesmo e dos livros, ela consegue entregar uma excelente fantasia. Mas por que o Japão ele tem uma fixação em desenhar e produzir coisas de comida
tão bem feitas, tão esteticamente produzidas? O primeiro ponto é porque a sociedade japonesa, ela sempre foi uma sociedade bastante estilística, né? Então, tudo aquilo que você vê do Japão, ele tem que ser muito bonito, muito atrativo para as pessoas consumirem. Tanto que crianças, né, tem que levar as bentos, que são as marmitinhas, de uma maneira bem esteticamente bonita para comerem, senão seus pais são multados. E o segundo ponto, que é o ponto histórico, que talvez seja o ponto que mais influenciou, é que o Japão, ele sempre teve uma certa instabilidade alimentar durante toda a sua história. Só na Era Feudal, eles tiveram 4 grandes fomes, que foi a de Kyoto, de Tenmi, de Chikosu e de Tempo. Todas elas referentes a desastres climáticos. E tudo isso culminou em milhares de mortes por inanição, ou seja, por falta de comer, cara, que é o pior tipo de morte que tem. Se a gente adiantar pra Era Meiji, que é a Era do Samurai X, tem aquele personagem que fazia parte de um exército que não era oficial, tudo, e o comandante dele foi de arrasta por conta de propagar que iriam diminuir as taxas. Então, teve isso também. Durante a Era Meiji, teve uma alta tributação em cima dos alimentos, porque eles precisavam de dinheiro para reconstruir o império. E isso dificultou ainda mais a chegada de alimentos. E também nessa Era Meiji, que eles começaram a ter contato com comidas ocidentais, né, que são as nossas. Então é muito comum você ver em Samurai X eles indo comer lá num restaurante comendo carne vermelha, né, comendo churrasco, que são coisas tidas como chiques que pra gente era cotidiano. Agora a gente pode entrar um pouco na mente da Ryoko Koi. Se ela tem 30 anos, né? Provavelmente o pai dela deve ter uns 60, 70 anos. Ele ou o pai dele pode ter passado por toda aquela época do pós-guerra, que o Japão precisou de ajuda internacional para conseguir se reestruturar. E esse período de pós-guerra também teve muita fome. Então é impregnado na cabeça dos japoneses dessa época, que passaram para seus filhos e agora para seus netos, a importância da alimentação, a importância da comida. Chega a ser algo sagrado. Tanto que Hayao Miyazaki classifica como uma fonte emocional e universal para conectar os personagens ou as pessoas. Atualmente o Japão ele tem 2 problemas com a alimentação. Então nem a modernidade conseguiu salvar a instabilidade alimentar desse país, que é um país de primeiro mundo. A primeira é 60% de todos os produtos alimentícios do Japão são de fora. Então ele não tem uma produção própria para alimentar o seu próprio povo. E a segunda é que os agricultores estão envelhecendo. Então não tem ninguém ali jovem que se interesse mais em ficar no campo e trabalhar para conseguir fazer a colheita desses alimentos, né? Porque eles estão migrando para as grandes metrópoles, que a longo prazo pode indicar talvez uma maior dependência internacional do Japão para conseguir alimentos. Então talvez a sua produção própria seja de 20% a 30% daqui 10, 15 anos, por exemplo. Agora que a gente sabe a importância da alimentação para os japoneses e que a Ryoko Koi ela está fazendo uma obra de fantasia baseada em jogos, nós podemos conectar uma coisa com a outra facilmente, porque, de acordo com o próprio Garguias, o D&D ele foi criado enquanto eles comiam pizza ali, trabalhando, né, fumando. Então, a alimentação de alguns snacks, de alguns aperitivos, sempre é ligado a alguma jogatina de RPG, trazendo essa facilidade ali pra gente conseguir misturar fantasia com comida. Mas, Dori, você prometeu que ia ter ética na ciência. Cadê a ética na ciência? Primeiro de tudo, você deixa o like aqui, tá? Que agora vai entrar a parte importante do vídeo. Segundo, se inscreve aí, entra na minha dungeon, pô. Vamos caçar criaturas gostosas para comer juntos. O que você acha? O único personagem que eu vou falar nesse vídeo é a Marcille. O Laios e o Senti, por serem algo tão difícil, eu vou deixar para outro vídeo. Porque tanto o Laios e o Senti, eles trabalham uma ética de ambientalismo, uma ética de caça que foi o precursor do ambientalismo, uma ética de autossuficiência, sustentabilidade, biomas, e para o vídeo não ficar tão extenso, vamos falar só da Marcille, porque a Marcille, só ela, já dá um vídeo legal. Primeiro de tudo, eu aconselho vocês a assistirem a primeira temporada de Dungeon Mesh antes de continuar no vídeo.
porque esse vídeo vai ser só sobre os eventos da primeira temporada do anime, que facilitaria ali, né, sem dar spoiler e tal. E vamos lá. O que estava acontecendo? Eles estavam tentando salvar a irmã do Ai. Essa personagem, ela é praticamente o elo central do grupo. Ela não é o personagem principal, ela é a motivação principal. E essa personagem, ela tem uma relação muito legal com todos os membros do grupo, e que faz ela ser extremamente querida. E quando um dragão devora ela no começo do anime, eles acabam perdendo ali, né, o seu principal elo, o que faz o grupo se dividir. E aí eles ficarem que nem loucos para caçar ela. Então, a partir desse momento, a gente já sabe que tanto o Laios quanto a Marcília não vão medir esforços para trazer a menina de volta. E aí que tá o problema. E após eles caçarem o dragão que devorou a menininha, eles abrem ela e vê que só tá os ossos. E o que torna impossível uma magia de cura comum trazer ela de volta. E que nem eu falei, a Marcília, ela estava pronta para fazer literalmente qualquer coisa para salvar a melhor amiga que ela tem. Talvez essa garota tenha tido o laço mais importante, quase que um amor platônico ali para Marcília. Mas vamos deixar só no real, no que o anime nos mostra por enquanto, né? Que é, elas são grandes amigas, ela ensinou muito e eu vou fazer de tudo para salvar ela. Aí Marcília vai lá, quebra a regra ética da ciência, vulgo magia, que ela usa, que é não use magias antigas de sangue, porque vai dar ruim. E tanto o Chuchaki quanto o Senshi fala, cara, não faz isso, vai dar ruim, mas não. Tudo pela minha amiga. Ela vai lá, traz a garota de volta, e a garota, numa reviravolta incrível, acaba virando uma quimera. Isso se torna um problema. É um problema tão grande que o próprio Chuchaki fala, cara, a gente não tem o que fazer, a gente tem que falar, tem que denunciar a Marcília. Ela usou magia proibida e agora olha o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar. E no mundo real, a gente tem esse mesmo problema, porque na nossa realidade, quando o assunto é biogenética e engenharia biogenética, tem uma série de coisas que você não pode fazer. Inclusive tem um cientista chinês, que é a Marcília do mundo real, entre muitas aspas, né, chamado He Jiankui. Ele nasceu em 1984 e ele é PhD em biofísica e tem pós-doutorado em edição genética por Stanford. Esse cara, ele domina uma técnica de biogenética muito boa. Então, ele consegue fazer alterações de genes em embriões. E em 2018, ele fez alterações genéticas em gêmeos, chamada Lulu e Naná. E elas nasceram com imunidade ao vírus HIV. Você pode estar pensando, pô, Dori, legal, o cara ele trouxe para o mundo, né, uma criança que é imune ao vírus HIV. Só que aí que está o problema, meu amigo. Ele fez isso sem testar nada. Ele foi sem os testes reais. Ele deve ter testado com outras coisas, mas foi puramente achismo. Se tivesse tido um erro, essas duas crianças, elas nasceriam com algum problema biológico ou físico que iriam carregar pelo resto da vida. Talvez elas tivessem uma dor crônica insuportável e não sobrevivessem há 5 anos. Por conta disso, em 2019, ele foi preso. E tem outros autores que são muito famosos e brigam muito, eticamente falando, para trazerem algumas quimeras como porcos. Porque os porcos, eles têm algumas coisas em comum com os nossos genes. E eles querem transformar esses porcos em fazendas de órgãos para doação de órgãos. Ou seja, ao invés de você precisar de um órgão de um ser humano, você vai lá e pega do porco. Aqui, cara, até você for meio desligado assim de biogenética, das coisas, pode ter uma ideia do problema que isso seria. Porque, pô, se a gente tá mexendo nos órgãos do bicho, alguma hora ele vai criar consciência. E aí a gente vai ter que lidar com porcos com consciência. Tanto que no livro do Never Let Me Go mostra isso. Fazendas de órgãos, né? Pessoas que são nascidas para servir os órgãos. E todo o problema que isso gera. O próprio Jurassic Park, quando eles misturam, no livro no caso, não no filme,
eles misturam DNA humano com dinossauro, cara, eles criam seres ali que são extremamente violentos. Então, essa criação de quimera, esse trabalho de quimera todo, inclusive antes de eu continuar, eu quero trazer um contexto histórico legal. O Japão tem essa fixação por quimeras por dois motivos. Primeiro, né, religioso / cultural. Quimeras lá não são vistas com maus olhos que nem aqui. Aqui no Ocidente, né, porque a gente tem uma formação judaico-cristã muito forte, eles veem quimeras, misturas como animais, como algo maligno e satânico. Lá no Japão, tranquilo. Porque essas quimeras, elas dizem, né, que andavam com humanos, tudo, né. E a segunda, o Japão ele saiu muito traumatizado da Segunda Guerra por conta da explosão da bomba atômica. E a radiação cria mutações. E a partir desse trauma, eles pegaram e criaram o body horror e trazendo sempre quimeras como o auge do destruição e do terror. Então, por mais que mais pra frente a menininha lá, a quimera, pode ser trabalhada de um jeito diferente, o que a Hideo Kokui colocou ali é uma quimera. Ela tá sofrendo. Você vê que ela sofre. Ela não tá feliz. A decisão que a Marcille tomou, totalmente egoísta e antiética, criou uma criatura, né? Mesmo ela sem querer, ela foi a causa da criação do bicho, criou uma criatura que tá sofrendo. Ela não tem controle sobre o que ia acontecer com aquilo. E aí que tá o problema. Isso daí, pra bioética, é uma coisa inimaginável. Você faz esses experimentos sem testar, você pode estar trazendo o que os nazistas e os japoneses fizeram isso na unidade 713, depois vocês pesquisam aí pra vocês verem. Fizeram, que eram experimentos com seres vivos, com seres humanos, né? Para saber o que iria realmente acontecer ali. Então, nesse ponto, quem tá certo é o Chuchuk e o anão, por falar, cara, essas magias elas são proibidas por um motivo. Você tá fazendo no escuro, por mais que as suas intenções sejam ótimas, por mais que você seja uma usuária de magia acima da média, vai dar merda. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto que a Fallen, quando ela foi transformada, você vê que o cara ele vai acertando os pontos vitais do ser humano e não acerta. Que os órgãos delas estão totalmente distribuídos. Ela, inclusive, parece aquele bicho do Devilman, né? Bem legal. E depois de tudo isso que eu falei, vocês ainda acreditam que a Marcille estava certa? Né? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, sem tanto spoiler. Na real, pode dar spoiler, tudo bem. Né? Que eu tentei trazer só a primeira temporada. E pela primeira temporada, a Marcille fez caquinha. E vamos ver como é que vai ser isso de reverter. Se você gostou, de novo eu peço para vocês entrarem na minha dungeon. E até mais, seus comedores de monstros cristãos.